esta é a segunda parte do estudo. Onde estamos? Debaixo da lei ou debaixo da graça? Esta é a segunda parte. Vamos lá. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Bem, no vídeo anterior, eu mostrei que quem está na graça não peca mais. Mas o que falar, o que dizer desse versículo? Porque esse versículo está afirmando que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Bem, as pessoas religiosas, elas se apegam a esse versículo para falar que não há solução para o homem. Que o homem, uma vez pecador, sempre vai viver pecando. Mas a palavra, ela nos mostra o contrário. Esse versículo está corretamente certo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Quer dizer, nós temos pecado. E não há verdade em nós. Nós nos enganamos e não há verdade em nós. Mas quando é que esse versículo se aplica? E para quem se aplica? Para quem ele está falando? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Bem, esse versículo está falando de pecado. Então nós devemos entender, o que eu já mostrei no vídeo anterior, o que é pecado. Aí sim nós vamos saber para quem ele está falando. Vamos lá. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bem, já mostrei no vídeo anterior. O pecado é a transgressão da lei. Qualquer que pratica o pecado, qualquer que comete o pecado, ele transgride a lei. Por quê? A resposta está aqui. Não é eu que escrevi. Não foi eu que criei a Bíblia, os versículos da Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa palavra não é minha, é do próprio Deus, do próprio Senhor Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Quando é que eu peco? Eu peco quando eu transgrido a lei. Então, para que eu possa transgredir a lei, para mim pecar, eu preciso estar debaixo da lei. Bem, o que acontece? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós quem? Nós que estamos debaixo da lei. Toda pessoa que está debaixo da lei, que ainda se encontra debaixo da lei, ela peca. Se ela disser que não peca, ela é mentirosa. Não há verdade nela, não há verdade nela. Então, se ela não há verdade, é porque ela é mentirosa, ela está mentindo. Ela está se enganando a ela mesma. Porque se ela disser que não tem pecado, ela estando debaixo da lei, ela é mentirosa. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. E o que acontece? As pessoas que estão debaixo da graça não são mais dominadas pelo pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei. Quando a pessoa não está mais debaixo da lei, o pecado não tem domínio. Então, quem é que peca? As pessoas que estão debaixo da lei. Porque, nesse caso, quem está debaixo da lei é dominado pelo pecado. Ela transgride a lei de Deus. Mas quem está debaixo da graça não peca mais. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu só peco quando eu estou debaixo da lei. Então, para que eu venha para esse versículo, ele venha se encaixar em minha vida, se eu disser que não tenho pecado, eu engano a mim mesmo, é quando eu estou debaixo da lei. Eu estando debaixo da lei, todas as pessoas que estão debaixo da lei, se ela disser que não tem pecado, ela mente, ela se engana. Por quê? Porque ela não consegue guardar a lei. Vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós quem? Pois não está debaixo da lei. As pessoas que não estão debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre elas, mas elas estão debaixo da graça. Quem está na graça não peca mais. Foi o que eu mostrei no vídeo anterior. E continuarei mostrando. Mas quem está debaixo da lei continua pecando. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Bem, é impossível guardar a lei. Eu já mostrei no vídeo anterior que quando se refere aqui à lei, está se referindo aos 10 mandamentos. É impossível guardar os 10 mandamentos pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pela nossa natureza humana, pela nosso querer fazer o bem. Nós não conseguimos. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se você guardar toda ela, mas se você tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. E quem é que não tropeça? Me diga.
Então, se dissermos que não temos pecado, estando debaixo da lei, nós mentimos. Mas quem está na graça, quem já está na graça, já tem consciência que está na graça, já sabe realmente o que significa graça. O Senhor Deus já abriu o seu entendimento. Essas pessoas não pecam mais. Então esse versículo não se aplica a elas. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós quem? Nós que estamos debaixo da lei. Mas se nós estamos na graça, não se aplica mais a nós. Muita gente, já veio pessoas em debates na televisão, que eles afirmam, tacam na cara das pessoas, na cara um do outro, isso aqui. E o outro, por não ter conhecimento, fica calado, não tem resposta. Mas a palavra está mostrando claramente que quando nós estamos debaixo da lei, sim, nós podemos aplicar esse versículo a nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, não é verdade em nós. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido a lei. Se eu estou na graça, eu não estou mais debaixo da lei. Quando eu não estou debaixo da lei, eu não peco. Por quê? Porque eu não quebro a lei, eu não estou debaixo dela, não estou tentando cumprir lei nenhuma. Então o que acontece? Aquele versículo é para quem está debaixo da lei, não para quem está debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei. Quem não está debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio. Porque ela está debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei. Mas se eu estiver debaixo da lei, aí sim, o pecado tem domínio sobre mim, aí aquele versículo se aplica a mim. Por quê? Porque debaixo da lei o pecado me domina. Eu peco não é porque eu queira, mas porque o pecado me leva a pecar. O mal que há em mim me leva a pecar. Porque não consigo guardar a lei de Deus quando eu estou na carne, quando eu estou debaixo da lei. Mas quando estamos debaixo da graça, nós não pecamos. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se eu não estou mais a transgredir por não estar debaixo da lei, então pronto, não tem como eu pecar. Porque qualquer guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não tem quem consiga guardar a lei. Pela força, pelo caráter humano. Se guardamos a lei, e eu vou mostrar futuramente, nesse mesmo estudo, nós só vamos guardar a lei quando nós estamos andando em espírito, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Aí nós vamos guardar a lei não para ser salvo, não para a salvação, mas sim porque já estamos salvos, porque já estamos na graça, porque Jesus já nos salvou, já nos justificou, já somos pessoas justas. Aí guardaremos sim a lei, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade do Espírito Santo em nós. Mas isso é um estudo futuro. Mostrarei futuramente. Vamos continuar isso daqui. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É impossível guardar a lei. Então, se você está debaixo da lei e disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se você está debaixo da graça, aquele versículo não se aplica, esse versículo não se aplica a você. Por quê? Porque você não peca mais, porque você não transgride mais a lei. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre você, pois você não está debaixo da lei. O pecado só tem domínio sobre as pessoas que estão debaixo da lei. Porque debaixo da lei, a pessoa não consegue cumpri-la, e por não cumpri-la, ele peca, ele quebra a lei de Deus. Então, vamos continuar para nós entendermos realmente a diferença entre lei e graça. Porque enquanto você não entender a diferença entre lei e graça, você está preso. Está preso nos ensinamentos errôneos. Está preso debaixo da lei achando que está na graça. E você não agrada a Deus, está morto para Deus. Já lhe mostrei isso antes, no primeiro vídeo. E vou lhe mostrar. Quem peca é de quem? Quem peca é de quem? Bem, se eu digo que estou na graça e vivo a pecar, de quem eu sou? Vamos ver. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que nos diz esse versículo? O versículo, não o meu entendimento. O que diz o que está escrito aqui. O que vale, o que importa para nós, o que nos salva, o que nos liberta, é a palavra de Deus, o que está escrito. Quando nós entendemos pelo Espírito Santo e passamos a crer na palavra. Não no entendimento do homem.
Não é para você crer no meu entendimento, mas no que está escrito aqui no versículo, na palavra. Estou apenas lhe mostrando o que está escrito, não estou lhe passando entendimento meu. Olha, filhinhos, ninguém vos engane. Não podemos se deixar ser enganado, porque as pessoas, elas enganam as pessoas. As pessoas enganam outras pessoas. Filhinhos, ninguém vos engane. Ó. Quem pratica a justiça é justo. Quem é justo? Quem pratica a justiça. Toda pessoa que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Está falando de quem? De Cristo. Assim como ele é justo. Quando eu pratico a justiça, eu passo a ser justo. Assim como Cristo é justo. E eu só posso praticar a justiça quando eu sou justificado por Cristo. Porque quando eu estou debaixo da lei, eu sou pecador. Eu não sou justo. E eu debaixo da lei, sendo pecador, não tem como eu praticar a justiça. Eu pratico a injustiça. Mas quando Jesus me justifica, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, quando eu confesso Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu sou justificado. Justificado pelo próprio Deus, pelo Senhor Deus. Pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. E quando eu passo a ser justificado, eu passo a ser justo. Quando eu sou justo, eu passo a praticar a justiça. Não pelo meu caráter humano, mas sim pelo Espírito Santo que vai estar em mim. Assim como Jesus é justo, eu vou passar a ser justo. Porque eu vou praticar a justiça. Então, que ninguém venha nos enganar. Nós só somos justos quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e passamos a entender que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós deixamos de ser pecadores para ser pessoas justas, porque o Senhor já nos justificou. Porque me diga uma coisa, o que importa, o que valeria se eu aceitar Jesus Cristo e continuar pecando, continuar pecador, continuar na velha vida e não numa nova vida? O que importou? O que valeu? Não tem significância. Eu vou aceitar Jesus para continuar sendo o mesmo preso do pecado, mesmo prisioneiro do pecado. Não tem como. Deus não ia fazer isso, enviar seu filho para sofrer tudo que ele sofreu, para nada. Para mim aceitar ele e continuar sendo a mesma pessoa. A palavra de Deus nos explica que nós nos tornamos novas criaturas quando aceitamos Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos novas criaturas justa, não é mais pecadora, porque se continuar pecadora, não está em Cristo. Vou lhe mostrar. Quem pratica o pecado é do diabo. O que nos diz esse versículo? Quem pratica o pecado é do diabo. Por quê? Aqui está o porquê. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Bem, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, mas não fui ensinado que em Cristo eu já estou justificado. Eu não sou mais pecador. O pecado ainda habita em mim, mas eu não sou mais pecador. Por quê? Porque Jesus já me justificou. E eu sendo um homem justo, eu vou praticar a justiça, assim como Jesus é justo. O versículo que eu mostrei anteriormente. Assim como ele é justo. Eu vou praticar a justiça e vou ser justo, assim como Jesus é justo. Então o que acontece? Se eu estou em Cristo, se eu estou na graça, não é para me pecar mais, porque a palavra nos explica que quem pratica o pecado é do diabo, não é de Deus. Bem, se eu aceitei Jesus Cristo, mas eu não fui ensinado que agora eu sou uma pessoa justa, que eu não sou mais pecador, que os meus pecados o Senhor Jesus Cristo levou todos eles, passado, presente e futuro. Até mesmo os erros que eu ainda vou errar já foram levados na cruz. Já foram levados por Jesus Cristo, já estou perdoado. Se eu não tivesse essa consciência que em Cristo eu estou perdoado, eu vou achar que estou na graça, mas vou estar debaixo da lei. Me sentindo pecador, pecando, porque não entendo o que é graça ainda, e não vou ser de Deus, porque aqui diz que quem pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Quem se manifestou? O Filho de Deus. Para que ele se manifestou? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Para que ele se manifestou? Aqui está a resposta. Para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? O pecado. Nós estamos falando de pecado. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O pecado Jesus já desfez na cruz. Quando Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário, foi para desfazer o pecado na vida daqueles que creem, daqueles que o recebem como Salvador e crê no que está escrito, crê na sua palavra. Mas quem não crê, continua pecador, continua não sendo de Deus, porque aqui está dizendo que quem peca é do diabo. Então, quem não crê, essa palavra não se cumpre na vida dela.
Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ser pessoas justificadas em Cristo. Nós passamos a ser pessoas justas, porque Deus já nos justificou em Cristo Jesus, pela fé. Não é por eu cumprir mandamentos, porque eu não consigo cumprir os mandamentos. Então o Senhor Deus, Ele me justifica pela minha fé no que Cristo fez. Por quê? Porque Jesus já desfez as obras do diabo, já desfez o pecado. Mas se eu não crer nessa palavra, se eu ainda crer que ainda continuo sendo pecador, eu estou descrendo do que está escrito. Eu estou descrendo do Senhor, da palavra do Senhor. Isso não é bom para nós, como cristãos. Olha, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. E que obras são essas? O pecado. O pecado já foi desfeito. Vamos continuar. Vocês sabem que ele veio para tirar nosso pecado. Quem foi que veio para tirar nosso pecado? Jesus Cristo. E se ele veio, ele já tirou. É o que está escrito aqui. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. E nele não há pecado. Em Jesus não há pecado. Então me diga uma coisa. Você se sente pecador, mesmo sendo crente, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo cristão. Você aceitou Jesus Cristo como Salvador, mas você se sente pecador. A sua consciência lhe mostra que você peca. E você se sente culpado, porque o pecado traz culpa. Então me diga uma coisa. Você não está crendo no que está escrito. E vocês sabem que ele veio para tirar nosso pecado. Jesus já tirou nosso pecado. Se ele tirou, eu não tenho mais pecado, nem você. Quando você passa a crer no que está escrito. Ele já tirou nosso pecado. Agora, se você continua crendo que ainda é pecador e não aceita que é uma pessoa justa, então você está descrendo do que a palavra diz. Que Jesus já tirou nosso pecado. Vocês sabem que ele veio para tirar nosso pecado. Será que Jesus não tirou? Bem, se você se sente dessa maneira, é porque você está dizendo que Jesus não tirou seus pecados. Então, realmente, você é pecadora. E quem é pecador vai pagar pelos seus pecados, porque Jesus já pagou pelo nosso pecado. Mas se eu não crer, quem vai ter que pagar sou eu. Mas quando eu creio, eu passo a ser justificado em Deus, em Cristo, por Deus, pelo próprio Deus, em Cristo. E não vou mais pagar nada, porque Cristo já pagou na cruz. Então, o que acontece? Vocês sabem que ele veio para tirar nosso pecado. Jesus Cristo já tirou, irmãos. Já tirou seus pecados. Aliás, ele tirou o pecado do mundo inteiro. De todas as pessoas, desde Adão até o fim. Só quem recebe esse perdão é aqueles que creem. Creem na palavra do Senhor. As pessoas que não creem na palavra do Senhor, elas não recebem o perdão, porque elas estão descrendo. Então elas não recebem perdão. Mas o Senhor morreu por todos, por toda a humanidade. Então as pessoas estão vivendo uma vida miserável porque não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na palavra. Ele é a própria palavra. Então, se vocês sabem que ele veio para tirar nosso pecado e não crê, eu não posso fazer nada. Mas estou mostrando a vocês, pela misericórdia do Senhor, que abriu meu entendimento para mostrar a todos vocês que em Cristo nós não temos mais pecados. Ele já levou, ele já pagou. Vamos continuar. Respondeu-lhes Jesus. A resposta de Jesus, não é minha. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Bem, se você continua pecando, se você continua se achando pecador, e é pecador porque está debaixo da lei, e não entende ainda, e nem quer entender, então você é servo do pecado. A Bíblia diz o seguinte, em verdade vos digo, o próprio Senhor Jesus falou, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo, é escravo. Se eu sou servo do pecado, eu não sou servo de Deus. Não, irmão, mas eu estou na igreja. Eu vou todos os dias. Eu oro, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho. Mas eu sou pecador, porque todo mundo é pecador. Bem, se eu penso dessa forma, se eu estou pensando dessa forma, eu estou pensando errado. E eu não sou servo de Jesus Cristo. Eu não sou servo do Senhor Deus. Eu sou servo do pecado e não de Deus. E o versículo anterior eu mostrei que quem pratica o pecado é do diabo. Bem, se eu sou servo do pecado, eu sou escravo do diabo. Eu sou do diabo e não de Deus. É o que a palavra de Deus nos mostra. Bem, se a pessoa não quer aceitar esta palavra, bem, é bom que ela não pratique nem religião nenhuma, porque na realidade a religião não salva.
porque ela está descrendo do que está escrito. Verdade, verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, não é servo de Deus, é servo do pecado. E o que eu faço, irmão, para não pecar mais? Passe a buscar na palavra de Deus o entendimento. A Bíblia nos explica que em Jesus Cristo nós somos justificados, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, todo o nosso pecado foi perdoado na cruz, que não somos mais pecadores, sim pessoas justas em Cristo. E quando nós passamos a buscar o entendimento da palavra e passamos a entender e crer, aí sim nós passamos a estar na graça, e na graça o pecado perde o domínio sobre nós. O pecado não tem mais força sobre nós. Por quê? Porque passamos a andar direcionado pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir, vai nos dar o caminho correto de andar. Eu tentei muitas vezes me libertar por mim mesmo, nunca consegui, nunca. Mas quando o Senhor Deus abriu meu entendimento para esta palavra, que mesmo eu fazendo tudo errado, porque eu estava debaixo da lei, estava no controle, o pecado tinha controle sobre mim. Mesmo eu no pecado, eu continuava lendo e buscando em Deus o entendimento. Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu quero ser liberto, me mostra, até que o Senhor abriu meu entendimento. Se você não lê a palavra, mas fica somente naquilo que ouve, você pode ouvir errado e viver errado para sempre. Isto é, até que a morte venha e lhe leve, né? Porque aqui nós somos temporários. Mas leia, busque na palavra de Deus. Não fique só nesse estudo também não. Vamos lá. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Qualquer que permanece em Cristo não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. A palavra de Deus nos diz que qualquer pessoa que permanece nele, quem está em Cristo, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem conheceu. Se você ou eu continua no pecado, nós não vimos Jesus Cristo, nem conhecemos Jesus Cristo. Claro que nós não vimos Jesus Cristo, né? Porque nós não estávamos vivos naquela época que ele veio, né? em carne, né? Mas nós podemos conhecê-lo pela palavra de Deus. Mas se nós ainda continuamos pecando, a Bíblia diz que nós nunca não o vimos nem o conhecemos. Nós estamos longe dele. Então a palavra confirma aqui tudo que eu estou falando desde o começo, porque eu não estou falando nada de mim mesmo, mas sim do que está escrito, que quem está na graça não peca mais. Porque está escrito aqui o quê? Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Se você está em Cristo, você não pratica o pecado, você não peca mais. Por quê? Ah, irmão, quer dizer que eu não erro mais de maneira nenhuma? Não, você está sujeito à queda, eu estou sujeito à queda. Na graça nós podemos cair também. Só que não é mais pecado, a minha consciência já foi mudada, o Espírito Santo já mudou minha consciência, como quer mudar a sua. Que em Cristo nós não pecamos. Lá em Gálatas 5 fala sobre as obras da carne. Quem está na graça não peca, está sujeito às obras da carne, que é o mesmo pecado com outro nome. Mas não é mais pecado, e sim obras da carne, porque em Cristo eu já fui perdoado. Não tenho mais pecado, Jesus já levou. Mas eu estou sujeito a cair, a fazer algo errado. Mas é diferente, porque quando eu erro agora, eu não vou mais pedir perdão ao Senhor. Eu não peço mais perdão a Deus. Por quê? Porque eu creio. Está escrito, a palavra me mostra que Jesus já me perdoou na cruz, já fui perdoado. Eu reconheço que errei, eu vou a Deus e Senhor, eu errei, me dá força para mim não continuar nesse erro. E me levanto e já estou em pé, porque o Senhor já me perdoou. Se eu for pedir perdão a Deus, eu estou dizendo o que para Deus? Eu estou dizendo assim, Senhor, me perdoa porque o sacrifício que teu filho fez na cruz não serviu para mim. Eu ainda continuo em erro, eu ainda continuo em pecado. Não se viu, me perdoa. Então eu não estou crendo no perdão. O perdão é eterno. O perdão é passado, presente e futuro. Não é só para ontem, não. É para todos os dias das nossas vidas. Jesus, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que nós viéssemos a existir, nós já estávamos escolhidos. Nós já estávamos perdoados em Cristo. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu nem conheceu. Bem, se você continua pecando e defende o pecado, você não conhece Jesus Cristo. É o que está escrito. Vamos continuar. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Bem, se você diz que está em Cristo, como é que você anda? Você anda no pecado? Ou você é uma pessoa justificada que anda praticando a justiça? Bem, quem mostra o que somos são nossos frutos. Aquilo que eu faço no dia a dia, aquilo que as pessoas me veem fazer no dia a dia. Se eu digo que sou de Deus, que eu digo que sou de Cristo, mas eu ando ainda no pecado, eu ando ainda pecando,
e a minha consciência é de pecado, então eu não estou andando como Jesus andou. Jesus não andou no pecado, Jesus não tinha pecado. Jesus não tem pecado. Então, se eu estou pregando que estou nele, mas vivo pecando e tenho consciência de pecado e me sentindo culpado, eu não estou em Cristo, eu não estou andando como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós devemos andar como Jesus andou, em justiça, na direção do Espírito Santo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Olha aí. Jesus entregou a vida dele para nos libertar de 10% do pecado, irmão. Foi? 20%, irmão. Não, irmão, foi só uma parte. Eu ainda me sinto pecador. Não, irmão. Irmãos, ele entregou sua vida, é o que está escrito, para nos libertar de todo pecado. Não foi de 10%, nem 20%, nem metade do pecado, mas de todo o pecado. Se ele me libertou de todo pecado, então eu não tenho mais pecado. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Bem, se eu creio nessa palavra, essa palavra passa a ter efeito em minha vida. Jesus já entregou sua vida para nos libertar, já nos libertou de todo pecado. Ele não vai nos libertar. Olha aqui, presta atenção, ele entregou o passado, ele não vai entregar mais a vida dele, ele já entregou para nos libertar. Ele já nos libertou de todo pecado. Mas nós que temos a consciência da graça, sim, nós estamos perdoados. Mas nós que ainda continuamos na lei, achando que estamos na graça, nós não temos a consciência de libertação, nós nos sentimos presos ao pecado e pecadores. Então essa palavra não é para todos e não é para todos. É para todos que creem, é todos que entendem. Aqueles que ainda não entendem essa palavra, eles ainda estão presos na lei, na letra da lei. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Jesus já nos libertou de todo pecado. Se ele me libertou de todo pecado, como é que eu posso dizer para você, irmão, que eu ainda sou pecador, que eu ainda estou pecando? Não, irmão, eu sou pecador. Como, irmão? Se Jesus já me libertou de todo pecado e nos purificou e nos fez um seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Bem, se você ainda continua praticando as más obras, você ainda não foi liberto. Você ainda não foi liberto porque você ainda não crê como está escrito. Quando é que peco? Quando é que eu peco, irmãos? Qualquer que pratique o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu peco, irmão, quando eu transgrido a lei. Que lei? A lei de Deus, já mostrei. Os 10 mandamentos. Então, quando é que eu peco? Quando eu pratico o pecado. Quando eu quebro a lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido a lei de Deus. Quando eu quebro a lei de Deus. Quando eu estou debaixo da lei. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ó, eu peco quando eu estou debaixo da lei. Irmãos, nós só pecamos quando nós estamos debaixo da lei. Já mostrei, estou mostrando novamente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, eu não peco mais. Eu só peco quando eu estou debaixo da lei. Se você ainda peca, tem consciência de pecado, é porque você ainda está debaixo da lei, achando que está debaixo da graça, mas não está. É o que a palavra mostra. Não sou eu, é o que está escrito. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não tem como a gente cumprir a lei de Deus pelo nosso esforço. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, não tem como cumprir. Debaixo da lei, todos são pecadores, mas debaixo da graça, nós somos pessoas justas, justificadas em Cristo Jesus. Então, quando é que pecamos? Quando nós estamos debaixo da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Precisamos sair debaixo da lei, irmãos. E é isso que eu estou a mostrar. No terceiro vídeo, continuarei mostrando mais sobre lei e graça. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado.